Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Lucas Limberti, de Literatura. Vamos lá? Eu quero chegar, de fato, numa reflexão bem técnica aqui, um apontamento, dicas de estudo sobre a estrutura das questões. Como você deve resolver questões do Enem, pensando que agora você já sabe que é uma prova muito particular, diferente dos vestibulares, tudo bem? Então vamos lá, como é que você resolve questão do Enem, tá? Eu estou falando de linguagens e códigos, claro, que é a minha disciplina, que é a disciplina de literatura, mas isso vocês vão perceber que ajuda bastante a resolver questões de diversas áreas do conhecimento, tudo bem? Até, bom, você pensar na parte de ciências, na parte de matemática, na parte, enfim, das exatas, né, como dizem, e que aqui vai ajudar vocês também. É óbvio que eu vou encaminhando já para uma reflexão enquanto ponto de partida, enquanto base de formação para o entendimento da literatura, que é o que eu quero deixar vocês tinindo, vocês, né, perfeitos aí para a prova do Enem. Mas enfim, vamos lá. Então você vai começar a fazer a sua prova do Enem. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, o Enem ele exige muito do aluno em relação à interpretação de textos. A primeira coisa que eu estou colocando aqui para vocês é a estrutura das questões. Em todas as questões do Enem você vai encontrar o quê? Um excerto, tudo bem? Um trecho de um texto, seja em prosa, uma crônica, um poema, é, é, que pode ser, né, que acho que é o próximo ponto, tanto verbal como não verbal, tá? Todas as questões do Enem vão apresentar para você um texto, seja verbal ou não verbal. Quando eu falo verbal, estou falando num poema, né, como eu disse, um excerto crítico, um trecho de uma obra, de um romance, etc. E o que é o texto não verbal? É aquele texto que não utiliza as palavras, que pode ser, por exemplo, uma charge, um quadro, né? O Enem adora trazer a relação, por exemplo, do texto literário com os quadros, né? E nesse sentido é importante que, independentemente, né, se for um texto verbal, um texto não verbal, é preciso você sempre ter uma atenção muito especial. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: olha, o Enem ele vai cobrar de você também se você é forte ali no que diz respeito a aguentar e manter a atenção por mais tempo, porque muitas vezes os textos são longos, enfim, querem justamente começar a cobrar se você tem hábito e exercício de leitura, né? Exercício de ter atenção. Hoje, o mundo que a gente vive, nossa, cada vez mais a gente é muito mais rápido, né? A gente pega o celular e já fica passando o feed das redes sociais e a gente não consegue se concentrar numa coisa. Então, estes textos vão demandar do aluno um grau de atenção maior do que ele está acostumado no seu dia a dia. Portanto, aquele aluno que se concentrar mais, que prestar muita atenção, é o aluno que vai conseguir ter um resultado melhor. Tudo bem? Então, eu peço para você ir para o exame, né, bem calmo, respirar, não se deixar levar pelo cansaço, porque no fim das contas a leitura mais atenta destes textos que vão ser apresentados em todas as questões da prova de literatura, seja verbal ou não verbal, demanda uma atenção especial. Tudo bem? Na sequência, você tem um enunciado, ok, é aquilo que está colocado ali como uma forma de direcionar o que quer saber do aluno em relação às competências e às habilidades, ou seja, tem sempre um comando de questão e esse comando de questão traz um verbo no imperativo que é exatamente o que você tem que fazer, né? E depois, por fim, as alternativas, tá? Então, a estrutura das questões do Enem, sempre um excerto, um enunciado, comando de questão e as alternativas. As alternativas eu já expliquei e comentei com vocês como elas se articulam em relação às corretas e os distratores. Beleza. Feito isso, como é que a gente lida com esses três pontos? Será que eu abro a prova do Enem, já saio lendo o texto de apoio, já saio lendo o excerto? É assim que se faz? Não. Presta atenção que eu também vou dar aqui dicas de como resolver a questão mais rápido, mais fácil, tudo bem? Então tá, beleza. Estrutura 1, 2, 3, texto de apoio verbal não verbal, enunciado alternativas. O primeiro passo que você vai ter, pensando na forma de resolver essas questões, prestem muita atenção nisso, você ganha tempo e tempo vale ouro nessas provas, né? A primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado, você vai ler a pergunta antes de ler o texto. Vejam,
Tem um poema e uma pergunta e as alternativas. O que você vai fazer? Ler o poema? Não, você vai ler o enunciado. Por quê? É ali no enunciado que você vai saber o que a questão quer de você e você vai para o texto, não vai fazer uma leitura vazia. Você já vai para o texto numa primeira leitura, porque pode ser que você precise reler, né? Mas você já vai procurando a resposta correta, tudo bem? Então, a primeira coisa aí, ler o enunciado. E a segunda coisa, você vai circular o comando de questão. Gente, o que é comando de questão? É exatamente o verbo que, no imperativo, propõe que você faça alguma coisa, que você pense alguma coisa. Sobre comando de questão, acho que vale muito a pena os alunos prestarem atenção nisso que eu estou falando, que é, muitas vezes eu percebo que os alunos procuram coisas nos textos propostos que não são necessariamente o que foi proposto enquanto comando de questão, tá? Então, o comando de questão é a ordem, é o verbo no imperativo. Ela pode ser, por exemplo, apenas identificar, mas ela pode ser relacionar, tudo bem? Então, relacione, identifique, reflita. Sobre isso, podemos afirmar que. Então, cada comando de. É o que a gente sempre diz, né? Pediu para deitar, você deita. Pediu para rolar, você rola. Então, se pediu para rolar e você deitar, vai ficar faltando alguma coisinha ali e você pode se dar mal no que diz respeito aos distratores. Então, aqueles distratores, eles estão muitas vezes conectados com possibilidades de comando de questão diferentes daquela que foi de fato cobrado. Entenderam esse jogo? Então, aqui já traçando então um paralelo sobre aquela primeira informação que eu passei a vocês no que diz respeito à relação entre a alternativa correta e o comando de questão, tá? A dica é essa: fez a primeira leitura e circula, é super rápido, você está fazendo a prova, circula o comando de questão porque ele fica ali em destaque para você e quando você for para o texto, facilita na hora de fazer a leitura. E por fim, você vai ler o excerto. Apenas depois que circular o comando de questão. Tudo bem? Gente, parece uma coisa básica, talvez você já tenha ouvido alguém, algum professor na sua vida falar isso para vocês, né? Mas eu tenho certeza que nesse momento, como eu estou estruturando o estudo aqui com vocês, vai fazer diferença e faz todo sentido, tudo bem? Então começou a prova do Enem, a primeira coisa, enunciado, pergunta, circula o comando de questão, você já sabe o que o texto está pedindo, aí você vai para o texto, que é a parte 3. Ao ler o texto pela primeira vez, você tem que ter, claro, como eu falei, uma leitura de fôlego, uma leitura de atenção, às minúcias, aos detalhes, mas aqui que é o ponto. Você já vai fazer a primeira leitura procurando a resposta. Você já vai procurando respostas. Por quê? Quando você chegar nas alternativas, você já lidou com o comando de questão, você conheceu o texto. Por quê? De repente, em função de alguma alternativa, você precisa retornar para o texto. Mas quando você retornar, já é, na verdade, retorno. Não é uma segunda leitura procurando resposta. E isso você já ganhou o tempo daquele aluno que não teve essa dica, né? Quantos e quantos alunos do ensino médio começam a fazer questão de linguagens e códigos, de literatura, lendo o excerto, né? Como eu já combinei com vocês, sempre vai ter o excerto. Você vai começar pelo enunciado. Combinado isso? Nossa, Lucas, mas eu já sei, etc e tal. Você vai perceber que às vezes no nervosismo você já vai direto ali, vai para as alternativas, bate o olho no texto. Não, esquece o texto. Uma sugestão também, pensando nesse terceiro ponto que eu estou colocando aqui, né, que é ler o excerto, antes de ler o texto mesmo, dá uma olhada em quem escreveu, claro. Às vezes, muitas vezes o Enem, ele articula informações entre o enunciado e quem escreveu o texto, o autor. O autor é muito importante para que você vá para o texto também já levando em consideração tudo aquilo que é o seu arcabouço de mundo, o seu estudo. Então ele vai falar que é do Carlos Drummond de Andrade, você vai falar, puxa, eu já vou lendo esse texto pensando que é um autor modernista da segunda geração, nosso grande mineiro, Minero, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ou seja, você traz aquilo que é o teu conhecimento de mundo a respeito da questão proposta antes mesmo de ler o texto. Quando você reúne essas mais diversas informações, você tem uma relação com a possibilidade de acertar a questão muito grande. Falo por experiência própria, falo por já não só trabalhar com isso por muitos anos, mas também, paralelo ao Enem, trabalhar com uma ideia de simulados. Eu percebo que os alunos que fazem esse processo
diferente não se dão bem. Tudo bem? Então confia em mim, vamos lá que você vai mandar bem. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Te vejo nas próximas aulas, tudo bem? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!